noite. Queremos dar boas-vindas a você que sempre tem nos acompanhado em nossos momentos e encontros de adoração, ou a você que pela primeira vez tem chegado aqui neste momento. Nós desejamos que você seja abençoado por Deus e que cada palavra seja uma palavra que venha trazer paz, que venha trazer conforto, que venha trazer despertamento, que venha trazer um desafio novo para a sua vida. A palavra de Deus nos diz em Provérbios 17:7, o amigo ama em todo o tempo, e na angústia nasce um irmão. Muitas vezes os nossos conceitos de amizade foram deturpados, com o passar do tempo. E nós esquecemos de que muitas vezes amigo não é aquele que está o tempo todo rindo conosco, mas é aquele que no momento mais difícil de nossas vidas, no momento de angústia, está conosco. Por isso, neste momento, nós queremos que essa seja uma palavra amiga para você. Que você encontre aqui conselhos e palavras amigas, palavras de alguém que verdadeiramente o considera, porque você foi criado por Deus, você é alvo do amor de Deus, portanto, é alvo do nosso amor também. Por isso que Deus te abençoe, por isso que Deus possa conceder a você nesta noite o privilégio de ter um encontro pessoal com Ele, para que todos nós possamos juntos desfrutar de um relacionamento pessoal com Deus. Deus te abençoe. Senhor.
pessoal, tudo bom? Gostaria de poder compartilhar com você Lucas 10, versículo do 30 em diante, que nos fala assim: E respondendo Jesus, descia um certo homem de Jerusalém para Jericó, e caiu na mão dos ladrões, o qual atacaram, batendo, espancaram e deixaram quase morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de longe. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de longe. Mas um samaritano que ia de viagem chegou perto daquele homem, moveu de íntima compaixão e aproximou-se, cuidou das feridas, colocando azeite e vinho, e pondo sobre o seu cavalo, levou para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, deu 2 moedas ao dono da estalagem e disse-lhe: Cuide dele, e tudo que ele gastar, quando eu voltar, eu acerto, eu pago, no caso. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse-lhe Jesus: Pois vai e faz o mesmo. Aqui, onde Jesus fala por parábola, e chega um certo doutor querendo pegar Jesus, né? Em alguma falha, em algum momento. E ele chega perto de Jesus: Qual é o meu próximo? E Jesus começa a contar essa história, essa parábola, falando para ele. Um certo homem ia de Jerusalém para Jericó. E quando ele ia, os ladrões atacaram, bateram, espancaram, deixando quase morto. E vem mais tarde, pelo mesmo caminho, um sacerdote. Ia passando por aquele mesmo lugar. Viu aquele homem caído. Continuou a sua caminhada, o seu caminho. Deixou aquele homem no mesmo estado e seguiu. Passou de longe, nem deu a mínima. O sacerdote, né, nos dias de hoje, um homem, né, que vive na igreja, um homem que teme a Deus, não é isso? O mesmo modo fala que também veio um levita. Levita, como as pessoas falam: sou levita, que louva o Senhor, que vive, sabe? É o levita da igreja. Diz o texto que o levita passou, do mesmo modo também passou de longe, não deu a mínima para aquele homem. Viu ele caído lá, estava nem aí. Fala que também veio um samaritano que vinha de viagem. Quando viu aquele homem, aproximou dele, cuidou dele, atando as feridas, colocou azeite nas suas feridas, colocou ele no seu cavalo, levou até uma estalagem, uma pousada, e pagou 2 moedas ao dono da estalagem. Eu vou ter que viajar, mas cuidem dele. Quando eu voltar, o que gastar mais eu pago. Qual foi o próximo daquele homem? Qual é o meu próximo? E ele fala: aquele que agiu de compaixão, aquele que agiu com misericórdia.
E Jesus disse, vai e faz o mesmo. Aqui chama a nossa atenção que 3 homens, porém cada um com uma visão diferente, com comportamento diferente, com ação diferente. O sacerdote ia com pressa. Creio eu que tinha um compromisso mais importante na igreja, né? De talvez levar a mensagem, falar para os irmãos, não é isso? O levita também, a mesma coisa. Eu não posso parar não, porque eu preciso louvar, eu tenho que louvar a Deus, tenho que cantar para o Senhor, tenho compromisso na igreja. E vem um sacerdote, que ninguém dava importância, era um povo odiado, ninguém queria se aproximar do sacerdote, do samaritano. O que é que eu entendo? Como o ser humano se comporta? As ações que nós devemos ter com o próximo, cuidar do próximo, tratar bem o próximo, amar o próximo, cuidar das feridas, ajudar. Mas muitas das vezes nós agimos como aqueles 2 homens, como o sacerdote que está apressado, que acha que o trabalho dele é mais importante na igreja, não teve compaixão com aquele homem. O levita, do mesmo modo, ele acha que o mais importante era louvar a Deus na igreja do que cuidar de uma pessoa que está caída à beira do caminho. Quantas das vezes nós nos comportamos da mesma forma? Quantas das vezes nós deixamos o nosso próximo a desejar? Quantas das vezes nós agimos como aquele sacerdote, se importando só com o que nós achamos, só com o nosso umbigo? Quantas das vezes nós importamos como aquele levita? Eu sou mais importante porque eu louvo a Deus, eu tenho uma voz assim, Deus me chamou, é meu dom para louvar, eu sou levita de Deus. Mas o que chama a atenção aqui é a vida de um ser humano que estava caído à beira do caminho, que estava precisando de socorro, precisando de ajuda. E quem se compadeceu? O samaritano. Que não tinha nada a ver de religião, de igreja, não tinha nada a ver de nada. Mas ele disse que teve íntima compaixão. É Deus na vida do samaritano. A íntima compaixão que ele foi aquele homem, pegou, cuidou, se importou. Desses 3, quem merece entrar no céu? Faça essa pergunta para você mesmo. Aquele que agiu de compaixão, não é não? E o que nós devemos fazer? Eu e você. Jesus disse, vá e faça o mesmo. Haja com compaixão com o seu próximo. Quem é o teu próximo? Aquele homem perguntou. Quem é o teu próximo? Será que nós temos realmente cuidando, nós estamos cuidando do nosso próximo? Ou nós estamos dando importância mais às coisas? Estamos dando importância mais que eu preciso ir para a igreja, eu sou um pastor, eu sou um sacerdote, um título, sou mais importante. Ou então eu sou o levita do Senhor, Deus me chamou, eu só faço louvar na igreja. Isso não importa. Importa que nós temos que agir de compaixão com o outro. Esse foi o ensinamento que Jesus falou para aquele homem. Pense um pouco sobre a sua vida.
Quem tem sido o seu próximo? Como você tem se comportado em ajudar o próximo? Agora mesmo nós estamos vendo as pessoas, o número de gente, tudo dando cesta básica. Essa ação é boa? Sim. Mas as pessoas vão ficar novamente com fome, querendo. Precisamos tratar dessas pessoas com azeite, cuidar das suas feridas, levando a palavra de Deus, falando do amor de Deus, colando com essa pessoa, orientando essa pessoa, ensinando sobre o Evangelho de Cristo. Nós precisamos agir como agiu aquele bom samaritano. Ele teve compaixão, ele agiu de bom grado. Ele teve Deus dentro do coração dele, que ele foi lá, atou as feridas, cuidou, sarou, não se importou o que ele ia gastar, o que ele ia fazer, mas ele se preocupou de ajudar aquele homem. O que nós devemos fazer? Nós devemos agir como agiu aquele bom samaritano. Devemos cuidar das feridas do nosso próximo. Devemos amar, devemos estar junto, se preocupar. Esse é um ensinamento que Jesus nos dá. Jesus nos ensina a todo tempo. E ele tratou no coração daquele homem. Pense um pouco você, como é que você está. Amém? Gostaria de poder orar com você. Senhor, em nome de Cristo Jesus, toma nossas vidas, nos perdoa, usa as nossas vidas, Senhor, para ser um instrumento Teu aqui neste mundo. E que nós não venhamos se preocupar só em estar na igreja, porque tem cargo, faz ou deixa de fazer. Que nós venha realmente atar as feridas, aqueles que necessitam, cuidar, colocar azeite nas feridas daquele que é o nosso próximo, levando amor, levando perdão, graças que vem de Deus, falando do Teu amor, Senhor, da Tua misericórdia. Por isso, Senhor, nos perdoa. Muitas das vezes nós agimos igual aquele sacerdote, com hipocrisia, queremos só focar no nosso título de pastor, de que nós tem cargo na igreja, não estamos nem aí importando para os outros. Igual aquele levita também, que se acha, porque tem uma voz bonita, ele se acha que é mais importante e não dá a mínima para o seu próximo. Por isso, Senhor, repreende essas coisas malignas e nos traz a sanidade realmente de quem é o Senhor. E que a gente venha a ser igual aquele samaritano, que venha parar, venha se aproximar do nosso próximo, venha cuidar com amor. Por isso, Senhor, obrigado por tudo. Nos guarda com a Tua mão protetora. Nos socorre, Senhor. Obrigado pelo Teu ensinamento para conosco. E nos ensina a caminhar junto contigo, Deus. Olhando para o Senhor, os Teus ensinamentos, Senhor. Agora e sempre, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Que Deus assim possa estar nos alertando através da Sua palavra, através das circunstâncias, falando aos nossos corações. Que eu e você, a gente venha agir como aquele bom samaritano. Que a gente venha agir com bondade, com a graça de Deus, com o amor de Deus. Venha parar, refletir como é que está a nossa vida. Amém? Que Deus assim te abençoe, te guarde para todo sempre.
Lucas capítulo 13, do versículo 10 ao 17. Diz assim: E ensinava no sábado, numa das sinagogas, estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. Ela andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou a si e lhe disse: Mulher, estás livre da tua enfermidade. Então ele pôs as mãos sobre ela e logo ela se endireitou e glorificava a Deus. Tomando a palavra, o chefe da sinagoga, indignado, porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Nestes vinde para seres curados, e não no sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: Hipócrita, no sábado não despreende da manjedoura a cada um de vós o seu boi ou jumento, e não leva a beber? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa? Dizendo-lhe isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que Jesus fazia. Jesus, como tinha de costume, entrava na sinagoga e ensinava, ou entrava e participava. Em certo dia que ele entrou naquela sinagoga, estava ali, segundo o versículo 11, uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, ela andava curvada. Ela não podia de modo algum endireitar-se. Vendo Jesus, chamou a si aquela mulher e disse: Mulher, estás livre da tua enfermidade. Esse texto, esse fato, ele mostra Jesus agindo de uma forma amorosa, graciosa, e uma situação que parte da iniciativa direto de Deus na vida de uma mulher. Interessante que ela estava indo a uma sinagoga, um espaço de aprendizado sobre Deus, sobre a criação, sobre a lei. Estava indo para um espaço religioso. Mas Jesus também estava naquele mesmo espaço. E é incrível como aquela mulher, há 18 anos, quem sabe nessa rotina de se deslocar para um espaço religioso, trazia dentro de si uma enfermidade. E aqui uma coisa que eu queria que a gente pensasse inicialmente: uma coisa é o templo do lado de fora, o tabernáculo do lado de fora onde nós cultuamos a Deus. O outro é o tabernáculo, que é esse corpo, é a nossa vida. Lá no Antigo Testamento, inclusive, diz que o tabernáculo, ali construído, montado no deserto, era a presença de Deus no meio do povo, ali no tabernáculo, onde havia o candelabro, a mesa da propiciação, havia a tenda, havia as colunas, e cada elemento daquele tabernáculo, ele na verdade é significativo para as nossas vidas, porque o tabernáculo, apesar de visível, ele também significa algo invisível. Mas aquele tabernáculo, que significava também a presença de Deus, também de alguma forma ele significa o que é o ser humano. O ser humano precisa ter incenso dentro de si, precisa ter uma mesa de propiciação, uma mesa de comunhão, precisa ter portais onde se passe esse caminho, entradas e saídas para o bem. E
o que é que isso tem a ver com esse texto? É que aquela mulher estava indo para um lugar religioso, mas o tabernáculo dela não estava bem. Tinha algo estranho nela. As colunas dela, de base da vida dela, não estavam saudáveis. Talvez o candelabro, que é o lugar de oração, de incenso, estava faltando ou se apagou. As portas de entrada e saída na vida daquela mulher está passando enfermidade. E não é só enfermidade, é espírito de enfermidade. De alguma forma, ao longo do tempo, a vida daquela mulher abriu um espaço e deixou passar outra coisa, que essa coisa atingiu a vida dela há 18 anos. A enfermidade dela, e aqui eu quero ressaltar, nem toda enfermidade é espiritual. Às vezes, enfermidade física, uma doença física, elementos, e a gente precisa aprender a discernir uma coisa da outra. Mas essa enfermidade, na vida dela, tem a sua origem espiritual, assim como na vida de muita gente. A enfermidade física tem a sua raiz nas dimensões espirituais, que simplesmente reverte para o corpo físico. E ali ela estava com aquele tabernáculo dela, de alguma forma, quebrado, indo para um outro espaço de aprendizado de Deus, mas também que estava quebrado. Então nem do lado de dentro estava bom, nem do lado de fora também. Mas ali estava a presença de alguém que, como diz em João, capítulo 1,14, que Deus tabernaculou entre nós. O Verbo se fez carne, ele andou, versículo 14 de João diz tabernaculou, Deus se fez um lugar de adoração em Cristo. Ele é o tabernáculo, ele é o caminho, ele é a base, ele é a fonte, ele é a cura. E dele provém, no versículo 12, a palavra para aquela mulher: mulher, estás livre da tua enfermidade. E ali, quando ele profere aquela palavra, a coluna da mulher se repôs, se restaurou, o corpo dela se restaurou, o tabernáculo dela brilhou uma luz, como dizem em Colossenses capítulo 1,13, Ele resgatou ela do domínio das trevas e transportou ela, o espírito dela, o corpo dela, a mente dela, para o reino do seu Filho amado. A ordem de Cristo é para restabelecer o caos interior, o caos físico, o caos espiritual e restaurar o espírito que está quebrado, as portas que estão destruídas, a casa que está habitada não pelo mais valente ainda, mas quando ele diz que quer entrar, ele entra e bota aquele que se diz mais valente para fora, porque ele é o mais valente. E ele, quando falou mulher, estás livre, é liberdade de enfermidade espiritual, liberdade de enfermidade emocional, liberdade de enfermidade física. A origem e a causa do que levou aquela mulher a estar nesse estado, ninguém sabe. Mas que a origem disso abriu uma porta para espírito, para um espírito que aprisionou a vida daquela mulher. E assim como na vida daquela mulher, há muita gente vivendo esse mesmo processo. Se desloca de suas casas para dentro de lugares religiosos, para dentro de espaços religiosos, para dentro de tabernáculos humanos, feitos por mãos humanas, mas o seu tabernáculo interior está doente, está com os fundamentos quebrados, com
sem vida de intercessão, está com as velas do candelabro apagado, está com uma mesa quebrada, sem o pão da vida, está sem a cobertura de Deus. E aqui não estou falando cobertura de pastores. O pastor não cobre ninguém, meu. Nem Adão e Eva foi coberto de folha. Deus não permitiu. Ele mesmo fez um sacrifício e cobriu Adão e Eva de pelos, de sangue, de uma cobertura feita de sacrifício. Esse sacrifício a gente vê em Cristo. Pastores não cobrem ninguém. Quem cobre é Cristo, que traz sua cobertura sobre nós, sobre a nossa mente, sobre o nosso coração. A voz dele é quando entra, nos cura. Diz para o maligno: saia daí. Repita comigo. Não sei o que você está vivendo, mas se você está entendendo o que eu estou falando, diga com essas palavras em nome de Jesus: olha, saia daí, maligno. Aí não é o seu lugar. Aí é o lugar de Cristo Jesus. Saia da minha casa, espírito maligno. Aí não é o seu lugar. Minha casa é o lugar de Cristo, do Espírito do Senhor. Tome essa palavra para você. Ouça Jesus falando: mulher, homem, menino, jovem, estais livres dessa enfermidade por causa da palavra, por causa da presença de Cristo. E aí é interessante que todo esse processo está acontecendo num lugar religioso. Ela estava ali indo 18 anos nesse movimento que muitas pessoas estão nesse movimento em busca de resposta em lugares religiosos, ouvindo sobre Deus, ouvindo sobre a espiritualidade, mas interiormente a espiritualidade não é sadia, é doentia. E ela, muitas dessas enfermidades nossas, daqueles que estejam assim, é uma enfermidade que abre portas para espíritos, mesmo dentro de igrejas, de pessoas que estão com Bíblias debaixo do braço, estão se arrogando de serem cristãos, de serem religiosos, mas estão como essa mulher aqui. E além dessa mulher estar nesse estado, o versículo 13 diz que Jesus pôs as mãos sobre ela, e logo ela se endireitou. Ele pôs as mãos sobre ela e ela se endireitou e glorificava, e ela glorificou somente a Deus. Ela glorificou Deus em Cristo Jesus. Esse é o nosso caminho. 1 João capítulo 3:8 diz assim: aquele que vive habitualmente no pecado, essa constância nessa caminhada, ninguém sabia a caminhada que aquela mulher vivia, diz: aquele que vive nesse hábito no pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou. Ouça o que eu quero lhe dizer. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. A presença de Deus em nós é para que haja luz. E quando a luz, as trevas se dissipam, as trevas se vão. Principalmente desse tabernáculo interior, quem quer assumir é o mais valente. Nós somos um tabernáculo, mas esse tabernáculo precisa ser habitado por alguém. Paulo diz lá em Corinto que nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Todos aqueles que se colocam diante de Jesus se tornam templos do Espírito Santo de Deus. Somos casa, somos uma habitação. A igreja não é o espaço onde você vai. A igreja, o culto, a celebração, ela acontece dentro de você. O lugar onde glorificamos a Deus é dentro de nós.
Aquela mulher ia todos os dias, quem sabe quantas vezes, para aquela sinagoga para aprender sobre Deus e procurar uma cura, uma libertação, e nunca achou. Mas um dia Jesus estava ali. Um dia Jesus chegou para ela e diz: olha, mulher, estás livre. Naquele dia houve culto no tabernáculo, no coração, no corpo daquela mulher houve culto. E ela disse: glorificado seja Deus. Mas é interessante que mesmo quando tudo isso está acontecendo, todos esses milagres, toda a cura de Deus, a ação de Deus, a gente ouve ainda chefes da sinagoga, né? A gente ouve líderes religiosos indignados porque Jesus está curando fora dos padrões. Porque Jesus estava ali curando no sábado, ele estava desligando o mal, né, para estabelecer o bem no sábado, e teve gente que não gostou. E aí aquele líder religioso disse à multidão: 6 dias em que é mistério trabalhar, neste dia 20 para ser curado, não no sábado, logo no sábado. A preocupação do líder era com a doutrina. A preocupação daquele líder era com o seu ensino, que estava pré-estabelecido. Jesus quebrou o elemento que estava pré-estabelecido, porque para Deus o mais importante é o tabernáculo humano onde ele quer morar. Para Deus, o ser humano, o indivíduo, está acima de qualquer tradição estabelecida pelo ser humano. Caminho do discípulo, caminho da disciplina para com Deus, é Deus estabelecendo a razão dele em nossa razão. Esse é o nosso caminho, ele não tem chão, ele não tem espaço. Ele é errante todos os dias nessa vida como hebreus caminhante. Nós fazemos espaços para glorificar a Deus, mas Deus não mora nos espaços do lado de fora. Deus mora no espaço do lado de dentro. E a resposta de Jesus para aquele homem foi: hipócrita, no sábado não despreende da manjedoura a cada um de vós o seu boi ou jumento e não leva a beber. Interessante. Dia de sábado se levava, né? O fariseu se levava, o judeu, o animal para beber água, mas não fazia nada para o ser humano. E Jesus está dizendo: olha, você faz isso pelo seu animal e eu, Deus, não posso fazer isso por alguém que eu amo. Você que está me ouvindo, o que é mais importante? Deus agir na vida de alguém ou o ser humano dar a água para o animal, como está aí no versículo 15? É assim que o ser humano pensa. Está sempre trocando as prioridades, colocando outros elementos acima da vida humana. Versículo 16. Se Jesus não desse o diagnóstico da situação daquela mulher, que esse diagnóstico, não generalizando, mas esse diagnóstico do versículo 16 cabe na vida de muita gente, de muito crente, de muito religioso, de muita gente que vai para a igreja. Esse diagnóstico, muito pastor também, cabe o diagnóstico do versículo 16. Muito padre, cabe o diagnóstico da vida 16. Porque lá no início se fala que ela estava no espírito de enfermidade, até aí tudo é físico. Deus está curando a coluna dela, ela está se endireitando, Deus está curando o elemento emocional, ela está se equilibrando, se endireitando, mas o versículo 16 diz exatamente o motivo pelo qual ela está há 18 anos encurvada. Diz: olha, não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa ela. 18 anos Satanás tinha presa. Muitas enfermidades não está atrelada diretamente ao mundo espiritual. Outras, muitas enfermidades está diretamente atrelada à prisão de espíritos malignos. Simplesmente porque a gente vai vivendo como a gente bem entende, como bem quer, mas vai adoecendo, vai se encurvando, vai encurvando a alma, vai encurvando o espírito, e o corpo vai se adaptando ao processo de doenças do interior. Os fundamentos, a coluna do tabernáculo, não há coluna, não há fundamento.
não há a chama do incenso não está acesa, está apagada. Os pães não é dado de vida, são pães de bolor, de doença. Então as portas de entrada está passando de tudo, não está passando coisas saudáveis, está passando coisas doentias. Inclusive o inimigo se aproveita e aí entra e escraviza. Ele entra nas portas e muita gente vai permitindo que esse mal vá entrando e ele vai escravizando, e muitos estão. Se você é uma dessas pessoas que está me ouvindo, está prestando atenção, se você estiver nessa situação, eu quero lhe dizer, esteja livre, em nome de Jesus. Não estou falando com isso que você tem que ir para um show de uma igreja A, B ou C que vive brincando de possessão por aí. Porque essa situação ela é pior do que uma possessão. Uma mulher que estava escrava, doente, enferma, e não dava nenhum sinal de possessão. Ela não estava possessa, mas estava escrava. Esse é o pior tipo de doença de muita gente religiosamente escrava, doente, indo para as igrejas, vivendo anos e anos com esse peso nas costas. Outras até pesos de legalismo, de religiosidade, ouvindo líderes religiosos, mas estão doentes. Ouça a palavra do Evangelho. Fique livre. Não é para viver uma libertinagem, é liberdade para viver a vida em Cristo, crescer em Cristo, andar com Cristo. Fique livre em nome de Jesus, seja livre. Não convinha soltar a mulher desta prisão, disse Jesus. Não convinha soltar essa mulher, essa filha de Abraão, do pai da fé, não convinha soltar ela de Satanás. Chame Jesus para a sua casa nesse momento. Primeiro para a sua casa interior. Chame Jesus para a sua mente. Ó Senhor, vem habitar em minha mente. Diga em bom som, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Diga em bom som, na minha casa eu quero que Cristo habite e que Satanás saia daqui. Diga isso em bom som, eu quero ser livre em Cristo Jesus. Diga e olhe para você, olha quanto tempo muitos que estão me ouvindo estão vivendo situações de escravidão, insistentemente já sabem que estão escravos dessas situações, insistem em viver essas situações, mas eu quero lhe dizer, em muitas dessas situações por trás existem espíritos de enfermidade e que Jesus ele se faz presente para nos libertar. E conhecereis a verdade vos libertará. Não estou falando aqui nessa questão política que usam a Bíblia nesse sentido. Estou falando realmente no sentido real. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Colossenses capítulo 2, versículo 14. Eu queria ler esse texto com você, esse versículo. Ele diz assim: e Cristo, quando nos liberta, Cristo, ele cancela todo escrito de dívida que o inimigo possa ter contra nós. Você se sente culpado? Você se culpa por alguma coisa? Você acha que você está vivendo tudo isso porque merece? Por tudo que você fez no seu passado? Eu quero dizer que Cristo já cancelou tudo isso. Ele quer cancelar tudo isso na sua vida. Ele cancelou e Ele cancelará. Porque ser salvo não é só ser salvo um dia. É viver sendo salvo em Cristo e perseverando nisso até o fim. Essas dívidas que consistiam em ordenanças e que nos era contrária, Ele removeu tudo isso. Ouça bem, Ele já removeu e pregou na cruz, cravou na cruz. Ele despojou todos os principados, potestades malignas. Ele venceu na cruz e Ele triunfou sobre tudo isso na cruz. Você crê nisso? Se você crê nisso, ouça tudo isso que você acabou de ouvir. Se aplica a mim, e eu já creio, eu sei que Deus já me libertou. Eu vivo
nesse exercício de cuidar do meu tabernáculo. E eu quero lhe desafiar você a entrar nesse exercício de reconstruir, restaurar o seu tabernáculo, se encurvar, se endireitar, consertar o que está quebrado. Pega essa enfermidade de anos, de lembrança, de mágoas, de tristezas, de dores e jogar na cruz de Cristo, porque Ele morreu por isso. Ele cancelou tudo por isso. Ele nos salvou de tudo isso. E de tudo, ainda que virá, Ele também nos salvou. Nós precisamos encontrar paz nessa palavra. Mulher, estás livre da tua enfermidade. Ele não precisou pedir nada dela. Não pediu fé, um passo de fé para ela. Não pediu nada. Ele não está pedindo nada de você. Ele só está dizendo, olha, quer estar livre, seja livre. Mas só pode acontecer isso em Cristo. Andando com Cristo. Sendo restaurado e crescendo em Cristo. Entendeu? Se você entendeu essa palavra, eu quero nesse momento erguer minhas mãos, sinta como se estivesse pondo minhas mãos sobre você e ore comigo. Porque aí está a presença de Cristo. Se você crê nisso, Ele está aí presente, colocando as mãos dele sobre você. Minhas mãos é humana, mas a mão dele é de Deus, é divina. Diga assim, ó Deus, coloca as tuas mãos sobre minha vida, minha casa, minha família, meus filhos. E ore, Senhor, eu quero, nesse momento, ficar livre e confiar na Tua palavra que o Senhor está me libertando de todo mal. Se há alguma entidade maligna, algum espírito maligno, eu declaro e eu afirmo, saia em nome de Jesus, para que a presença de Cristo se estabeleça. Eu quero a presença de Cristo na minha vida. Quero a presença de Cristo no meu corpo, na minha mente, na minha alma, nas minhas emoções, na minha casa. No meu tabernáculo interior, eu quero a presença de Cristo. Assim se faça na vida de cada um que assim crê. Em nome de Jesus. Amém. Deus me abençoe. Que o Espírito de Deus esteja habitando agora na sua mente, no seu corpo, no seu espírito, em nome de Jesus. Amém.